Áudio rolando, eu vou pedir pra onde vocês baterem palma. Só bater uma palma. Só uma. Meus amores e minhas amoras, bem-vindos ao Mimimídias em Foco. Hoje a gente está continuando a nossa cobertura do FIC, o Festival Internacional de Quadrinhos, e a gente vai trabalhar um pouco hoje focando nos artistas que estão expondo o trabalho deles aqui, especialmente os artistas independentes. Então a gente selecionou alguns trabalhos que chamaram nossa atenção e conversamos um pouco com o pessoal que faz eles acontecerem. Vamos lá? Galera, a gente tá aqui com o Guilherme Infante, autor do Capirotinho, que talvez vocês já tenham visto aí no feed do Facebook de vocês. E, Guilherme, eu queria conversar primeiro, que você falasse um pouco sobre como que é fazer esse trabalho de quadrinhos entre a internet e o quadrinho material, né? O Capirotinho usa muito das redes sociais, eu conheci pelo feed do Facebook e tal. Um pouco como que é esse mundo da webcomic e essa ponte entre a webcomic e o quadrinho material, físico, né? Impresso. Hoje em dia a internet ela deu pra gente uma vantagem muito grande de liberdade de publicação, liberdade editorial, digamos assim. Eu não preciso mais pegar uma pasta com os meus desenhos embaixo do braço e mostrar para algum editor, implorando para que ele em algum momento coloque num site ou coloque no jornal, alguma coisa mais de respeito. Por sorte, essa liberdade me permitiu mostrar meu trabalho de uma forma crua, do jeito que eu realmente gostaria que ele fosse feito, sem muitos toques, sem muitas lapidações, sei lá, sem muitas arestas ali, né, para serem corrigidas. E foi bom porque eu tive reconhecimento das pessoas que gostam do meu trabalho. O maneiro é que quando eu fui contratado pela editora para transformar a publicação numa publicação editorial, né, física, a gente tem essa noção de que nosso trabalho ele vai além do feed de notícias de alguém, vai além do postar, dar likes e compartilhar, né? A gente vê que há um mundo extenso de pessoas que não estão na internet e que a gente pode realmente ter acesso a elas e que a gente pode levar nossa produção até elas. Então, pra mim é sensacional fazer essa transição, porque eu sei que muito do público, ele é um público que intercala, mas tem muitas das pessoas que não estão na internet, que não conhecem o meu trabalho, que agora passam a conhecer de forma tátil. E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o personagem, o Capirotinho, né? O personagem ele surgiu em 2014, eu tinha algumas crises de insônia, aí eu comecei a desenhar assim pra poder dormir, né? Tinha algumas coisas reprisadas e eu queria colocar pra fora e começou a surgir desse jeito, de uma forma assim, desproposital, sem muita ideia de onde ele poderia chegar. E eu fui postando porque eu precisava postar, sentia que queria postar, sentia que havia essa necessidade interna, né? Uma coisa mais assim, mais minha mesmo. Aí eu queria fazer uma coisa que fosse livre, um personagem que ele fosse por natureza errado, portanto, eu através dele teria liberdade para falar o que eu quiser. E assim surgiu o Capirotinho, que ele é de fato uma coisa simbólica de algo que nasce errado e portanto ele é livre para ele poder criticar, apontar, defender ou perguntar o que for necessário. Bom, pessoal, a gente está aqui com um Eli e com a Lê Brandão, artistas de Diário de um Astronauta, um quadrinho independente daqui de Belo Horizonte, que está tendo seu lançamento aqui no FIC, né? E aí, primeiro a gente queria conversar um pouco com os artistas sobre o que é esse quadrinho, como que ele surgiu, um pouco de como foi o processo de fazê-lo, assim. Tudo foi tão de repente, assim, foi tão rápido, porque de tempos pra cá eu tenho desenhado bastante astronauta e tal, e tendo a aceitação dos fãs, e faz mais. Aí, em janeiro, do início do ano, a Letícia faz, por que você não faz um quadrinho de astronauta? Faz pro lançamento do FIC, assim. Eu falo, nossa, tá muito em cima da hora. Aí eu falo, vamos tentar, vamos fazer, assim. E a gente começou a bolar o roteiro, desenhar, assim. E a gente fez a parceria, e o desenho e o roteiro meu, e a Letícia fez aquarelado e a edição do quadrinho, assim. Muita gente que não acompanha tanto quadrinho, né, às vezes não está acostumada com essa divisão de tarefas, né, que a gente tem desde quadrinhos super divididos, né, que um faz a letra, o outro faz o roteiro, o outro faz o traço e tal, até alguns um pouco menos, como o de vocês, né, que é o caso traço, roteiro de um lado e cor do outro. Aí, Lê, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho de coloração, né, o que é o papel do colorista, em que medida você responde ao trabalho do artista original, em que medida aquele trabalho é seu, um pouco assim sobre o que é esse processo de trabalhar com cor nos quadrinhos. Bem, a gente que vem do background do cinema de animação, é muito normal pra gente essa divisão de tarefa, né, porque um faz a cor da animação, o outro faz, então foi muito natural pra gente dividir isso, mas é uma mistura, não tem como dizer, é 50% meu, é 50% do Lee, não tem como dizer isso, é tipo a cor e a linha, elas se complementam muito bem, né?
E a gente, por estar muito próximo, trabalhar sempre junto, parece que a gente tem hora que vira assim, eu tava pensando nessa cor, eu tava pensando nesse traço, assim, e junta as duas coisas e casam muito bem, por causa da sincronia, assim, entre os dois. Então, só para fechar, eu queria que vocês falassem um pouquinho da campanha de financiamento coletivo que vocês fizeram, né? Como foi essa experiência de fazer e o que vocês acham do financiamento coletivo como uma forma de viabilizar o trabalho de quadrinho independente, assim. Quando a gente começou o projeto, assim, a gente falou assim, não, a gente tem que tentar o Catarse, né? Porque quando a gente fez, primeira vez eu fiz quadrinho, que é o Crânio Quadrinhos, né? Que é quadrinho coletivo, a gente tentou fazer pelo Catarse já. E eu vi o pessoal mexendo, não fui a gente que fez, mas assim, vi de longe. Aí a gente teve a ideia, então vamos tentar no Catarse? Vamos. No meio desse, assim, criação, assim, a gente pegou alguns artistas que fizeram sucesso no Catarse, assim, não, vamos pegar esses exemplos para poder aplicar da nossa, pegar esses elementos que são místicos, que chamam atenção, né, e criar o nosso projeto, assim. Pessoal, a gente está aqui no stand dos quadrinhos do Amazonas, que é um pessoal do Amazonas que fez um junta-junta de vários artistas diferentes para mostrar o trabalho deles aqui no FIC. Então eu tô aqui com o Evaldo e com o Mário Bentes, que vão falar um pouco de como que foi esse processo de trazer essa arte dos quadrinhos do Amazonas aqui pro FIC em BH. Então, em primeiro lugar, eu queria que vocês falassem um pouco de como foi essa vinda para cá. Bom, a gente começou a se planejar desde outubro. A gente já estava vendo a questão do FIC, já tinha uma produção independente, individual na cidade. A gente pensou, vamos juntar o pessoal, fazer uma coletânea para levar para mostrar no FIC e tentar se organizar para... Como era muita gente, não dava para ir para 1 a 2 mesas, porque a gente não ia conseguir, 10 meses para todo mundo. Então a gente achou mais viável tentar um stand. Então a gente se cotizou, rachou o stand, teve um apoio do governo do estado, que ajudou também com os valores, e produziu alguns trabalhos individuais e coletâneas. A coletânea principal, que é o Ajuri, todo mundo que está envolvido no projeto participou, são 22 artistas, capista, ilustrador, roteirista, todo mundo que participou do processo. E de outubro para cá foi o desenrolar, a gente se inscreveu, foi selecionado e a gente resolveu convidar o Bentes, porque além dos artistas independentes, tem uma editora lá em Manaus que está lançando um selo de quadrinho. Bentes, você pode falar um pouquinho do que é esse trampo da editora, como que é mexer com esse mercado editorial de quadrinhos no Amazonas? Bom, a Lendária está no 4º ano de atividades e no ano passado nós lançamos o primeiro livro do Capirotinho, né, do Guilherme Infante. E acabou adiantando um processo que eu já queria fazer, que era dividir a Lendária em selos editoriais. Então, para esse ano, já aproveitando o gancho do segundo livro do Capirotinho, eu lancei a Pulp Comics, que é um selo vinculado à Lendária. Aí a gente se organizou para vir no FIC para fazer um triplo lançamento, que é o Ângulo de Vista, do Rafael Fritzen, o Tirinhas do Rex, do Lucas Moreira, e o segundo livro do Guilherme Infante. Assim, em termos de desafio, ser uma editora no Amazonas é um grande desafio, principalmente pela questão logística. É muito complicado, a gente sempre não tem muito como trabalhar com gráficas locais, porque o custo é elevado, e também pela logística de manter os livros saindo para todo o país, porque como o quadrinho é algo de nicho que interessa muita gente, então a gente acaba atendendo um público também grande fora, né? Então existe o interesse do público em relação a artistas locais, mas existe também o interesse por quadrinhos em si, por isso que a Lendária está se fragmentando para atender esse nicho. A gente aqui em BH fala muito sobre a cena de quadrinhos de BH, né? Que o pessoal todo desconhece. Existe, né, o FIC acaba sendo uma promoção muito grande e tal. Como é a situação no Amazonas? O que é produzir quadrinhos lá? Existe uma cena? Existe uma cena, mas ela é bem individual. A produção os artistas não costumam se unir. Eu acho que a grande mudança positiva da vinda para o FIC foi isso. A gente conseguiu mostrar para os artistas que se unindo a gente conseguia fazer coisas maiores. Primeiro foi a publicação do material coletivo, depois foi a vinda para o stand e agora a gente já está se articulando para começar a organizar eventos coletivos, porque antes era cada um por si. Alguns trabalhavam no mercado, a gente já tem alguns artistas que já trabalham no mercado nacional, mas era ações individuais. Agora está começando a surgir o que dá para chamar de uma cena, porque envolve o trabalho de várias pessoas. E eu acho que a vinda para cá vai ser um pontapé que vai abrir
essa junção, essa parceria. Eu acho que vai ter uma cena mais forte, já tem trabalhos, como eu te falei, individuais, mas uma coisa colaborativa, de organizar eventos e fazer encontros específicos de quadrinho, eu acho que vai começar a surgir a partir de agora. Galera, a gente tá aqui com o Gustavo Ravalho, autor do Planta, que é uma graphic novel que ele tá lançando aqui no FIC, que também é o segmento de um trabalho que já começou há mais tempo, com contos do Planta, que é um trabalho independente muito massa, e ele vai falar um pouquinho aqui pra gente, Gustavo. Dá uma exposição ampla, assim, em geral, o que é o Planta, o que são as histórias do Planta, de onde que isso veio. Então, o Planta, eu criei ele em 2010, né? Mas ele só teve o primeiro livro publicado em 2015, que eu lancei aqui no FIC, o primeiro livro com capa 3D do Brasil. A ideia geral do Planta é a seguinte: ele é uma planta que não se aceitava como planta. Ele queria ser um aventureiro, mas fatalmente ele nasceu planta. E aí é claro que a história seria uma porcaria, não teria como ter vários livros se terminasse dessa forma, se ele virasse lenha, né? Ele acaba conhecendo um cientista com fisionomia de louva-a-Deus, o Dr. Mantis, e o Mantis cria um corpo para a planta poder se expressar e explorar o mundo. Isso é somente o comecinho da história, né? É o conceito primordial aqui, né? Então, a gente tem duas coleções. Tem a coleção dos contos do Planta, que eu lancei em 2015, que é o que tem a capa 3D. Essa coleção eu consigo trabalhar detalhes e histórias fechadas e menores do Planta, né? Um livro de 40 páginas. E tem esse livro aqui que eu estou lançando no FIC, que é um livro de quase 200 páginas, que é a graphic novel do Planta. É outra coleção que trata um arco épico do personagem, né? Então ele tem um outro timing. Então aqui tem muito mais personagens, tem uma relação talvez mais complexificada com o universo que ele está inserido, né? E porque justamente esse timing do arco épico que eu estou trabalhando aqui. Então nos contos eu consigo trabalhar detalhes que eu não consigo trabalhar nessas edições, né? Então essas coleções elas são complementares. E eu sempre vou buscar um tipo de acabamento diferenciado para as edições que eu tô fazendo. Eu ia pedir para você falar um pouquinho sobre isso, assim, que eu acho que talvez uma das coisas que me chama muita atenção no seu trabalho é o cuidado com o acabamento, né? Então a gente tem a capa 3D no Contos do Planta, a gente tem esse acabamento dourado e perolado aqui na capa desse que é maravilhoso. E aí eu queria que você falasse um pouco de por que você preza tanto pela apresentação do trabalho, né? Já me perguntaram uma vez numa palestra que eu fui dar se o primordial para mim era o acabamento. E eu falei que o primordial para mim era o roteiro, né? Mas assim, é uma pergunta que é como se perguntasse se eu preferiria comprar num carro as rodas ou o volante, entende? O carro é um carro, né? Eu preciso do carro por inteiro. Então assim, o livro também, né? Eu quero trazer para o público uma experiência completa. Então assim, a maior parte do meu tempo eu perco estudando literatura clássica, antropologia, as referências que eu preciso para poder compor o Planta. E eu quero que as pessoas cheguem até essa história que eu fiquei tanto tempo pensando, né? Afinal, esse roteiro aqui eu comecei a pensar em 2010, né? E agora que o negócio foi lançado. Eu sou designer, né? Então para mim o design ele é primordial para poder fazer com que as pessoas cheguem no livro e tenham uma experiência diferente no livro, né? Eu não quero simplesmente imprimir o livro, eu quero realmente que você pegue o livro, leia e tenha um apreço por ele, guarde na prateleira, passe para seus filhos, netos, né? Então para mim isso é importante, né? É meio como se eu fizesse o livro que eu queria ter, assim, sabe? Então eu faço no limite do que eu posso, assim. Bom, galera, a gente tá aqui agora no stand da Editora Mino com o Pedro Cobiaco, quadrinista lá de São Paulo. E Pedro, eu queria primeiro que você falasse um pouquinho da sua trajetória nos quadrinhos enquanto artista, sobre o que é ser um artista jovem, né, que querendo ou não é um marco um pouco aí do seu trabalho. Você começou muito cedo, ainda na folhinha e tal. Eu comecei, assim, realmente eu comecei novo. Assim, eu comecei a levar quadrinhos a sério, acho que com uns 10 para 11, assim, que eu vi o trabalho do João Montanaro na internet. E acho que tanto eu quanto alguns outros artistas da nossa idade ali ficaram muito impressionados, na verdade, com a projeção que ele conseguiu ter. Até porque a gente era muito novinho, então era mais uma coisa idiota. O cara é famoso, não sei o quê. Mas eu queria muito fazer quadrinho. Meu pai é quadrinista, eu cresci num ambiente de quadrinho. E eu comecei a fazer por causa do João, e acabou que a gente ficou amigo. E o João, na época, trabalhava pra Folha de São Paulo, né, na Folhinha, né, o caderno infantil da Folha. E ele foi escalado pra
pra fazer a charge, né, da folha. E como ele vagou esse espaço na folhinha, eles perguntaram se ele não conhecia mais alguém, né, que tivesse a idade dele. Que afinal é uma jogada super legal de marketing, um moleque de 12 anos fazendo gibi. E ele falou, tem o Pedro, a gente era amigo e tal. E aí eu comecei a trabalhar pra Folha, eu comecei com 13. O que eu acho que foi bom de verdade, não foi nem, assim, foi muito legal a projeção e tudo mais, assim. Mas eu acho que isso passa fácil, assim, tipo, porque todo aquele negócio ali é um quadrinista novo e tal, não sei o quê. Esse tipo de coisa que passa, assim, porque as pessoas envelhecem. Então, com certeza, acho que o mais legal, na verdade, foi ter tido a oportunidade, porque meu trabalho não era bom, assim, tipo... mas a oportunidade de desenvolver o meu trabalho e desenvolver um senso profissional, porque toda semana eu tinha que fazer a tira, e durou 5 anos, e eu nunca perdi uma semana, assim, que era o mínimo que eu devia fazer, não estava sendo pago, mas também era como se fosse todo dia. Mas foi algum senso profissional e de rotina de trabalho Então acho que para desenvolvimento artístico foi bom ter essa experiência de frequência e profissionalismo, assim. Isso com certeza deu muito fruto, assim. Ali pro final, mais ou menos, do tempo que eu trabalhei no jornal, eu acho que por uma série de fatores eu acabei saindo, assim, tanto porque o jornal tava, enfim, colhendo, né, os cadernos estavam sumindo, mas também porque eu acho que decresceu a qualidade do que eu tava fazendo dentro da Folha ali, porque quando chegou ali no final eu já não tava mais tão interessado em fazer tira, em fazer aquelas tiras, e aí teve uma transição natural pra um outro tipo de quadrinho que eu já vinha fazendo há algum tempo, e aí foi mais ou menos nessa época que eu lancei A Ilha, foi no mesmo ano que eu saí do jornal, mas com certeza ajudou muito ter tido toda essa experiência de jornal e de trabalhar desde novo, assim. Ô Pedro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Cais, né, que é o que você tá lançando aqui agora, de onde que veio, né, você fez ele junto com a Jana, né, então como foi esse processo de trabalho com ela? O Cais, ele já tá ficando daqui a pouco velhinho, né, até pro quadrinho brasileiro que... Tem ritmo incessante, assim. Mas é a primeira vez, realmente, eu tô lançando ele aqui, a primeira vez que eu venho pra BH com o livro. Ele é de 2016, do final de 2016. Pra começar, a primeira vez que eu trabalhei com alguém, assim, que era uma coisa que eu sempre quis fazer, mas eu nunca conseguia, assim. Muitas vezes eu tive a oportunidade, muitas vezes eu fui chamado, às vezes eu topei fazer projetos e fugi o projeto abandonando ele. E o Cais foi a primeira vez que eu de fato consegui colaborar com alguém, assim. Ele aconteceu, na verdade, bem por acaso e por impulso, assim, porque faltava muito pouco tempo pra Comic Con, tipo uns 20 dias pra Comic Con Experience lá em São Paulo. Eu tava desesperado porque eu não tinha um quadrinho novo pra levar na Comic Con. E eu falei, Jana, cara, não sei o que fazer, pelo amor de Deus, escreve alguma coisa pra mim, sabe? Mas aí um dia ela escreveu um texto em fluxo, assim, escreveu numa sentada, quase o texto todo, assim, falou, escrevi um negócio, acho que dá pra virar um quadrinho. E eu gostei muito, porque eu achei que, na verdade, toda a estrutura do texto, bem em fluxo e com um tom, enfim, bem onírico e poético, assim. São palavras bem genéricas, mas meu trabalho talvez também. Tinha muito a ver com as coisas que eu sentia que eu propunha no meu trabalho no momento, que eu queria fazer. Então casou, assim, e em 15 dias a gente fez o Cais, na verdade, foi bem rápido, assim, a gente foi bem na correria. Por mais curtinho que ele seja, dá trabalho, 15 dias foi bem pouco tempo pra fazer esse quadrinho. E assim que a gente terminou, a gente percebeu que a Diana, que é a personagem principal, com certeza não tinha acabado pra gente, assim, tipo, a gente ficou obcecado por ela, assim, né? Então o Cais representa muito, acho também, na verdade, esse gancho pro livro que a gente tá fazendo agora, que é o Diana, né? Que é bem maior e é colorido, e a gente pretende lançar ele agora no final do ano. A gente já quebrou uns prazos, mas enfim, tá indo. Acho que ele foi uma ruptura nesse sentido no meu trabalho, tanto em termos de colaboração, que desde então virou uma coisa que me interessa muito, colaboração em quadrinhos, assim, e acho que eu tô quebrando um pouco, pra mim, assim, o estigma pessoal que eu acho que muitos quadrinistas têm de o cara ou a mulher tem que fazer tudo, assim, sabe? Tipo, que a pessoa vai fazer tudo é dela, sabe? Um estigma de dono de tudo, assim. Tá sendo bom abrir mão de umas coisas e ver quantas coisas eu tô ganhando, assim, em troca. Bom, galera, essa foi nossa seleção de artistas independentes que estão expondo aqui no FIC. Foi uma seleção bastante arbitrária, né? Foram alguns que tocaram a gente, que a gente gosta do trabalho, que a gente conhecia ou que chamou a nossa atenção. Mas eu acho que apesar disso foi uma seleção bem boa, assim. Tipo assim, é legal que teve gente com abordagens diferentes, né? A gente teve uma galera com uma pega mais sobre o design, né? A questão gráfica e tudo mais, da arte, do roteiro. Então eu acho que, apesar de não ser todo mundo e ter muita gente muito boa que a gente não conseguiu falar, foi um apanhado muito legal, assim, e muito bom pra entender o que tá aqui dentro, né? E você conhece algum artista que veio
expôs aqui no FIC e que a gente não chegou a abordar aqui. Conhece outros artistas da sua cidade, do seu estado, que são independentes, estão começando o trabalho aí e você queria que a gente conhecesse, acha que tem um trabalho bom, que merece ser conhecido. Vamos conversar mais disso aqui nos comentários. E você gostou desse formato de cobertura? Né? Afinal de contas, fala aí também que quem sabe em próximos eventos a gente não acaba indo também. E como sempre, um abraço muito grande a todo mundo que apoia a gente no Catarse. E se você tiver chegado até aqui e curtido o vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu curtir. Um beijo no coração e até mais.